Oi, Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai estudar sobre a parte 2 de reações de hipersensibilidade. Nessa aula a gente vai focar principalmente em explicar a hipersensibilidade do tipo 1, que de todas é a mais complexa, não seria mais complexa de dificuldade, mas sim de conteúdo, ela aborda muito conteúdo, e a hipersensibilidade do tipo 4, que em contrapartida é a menos volumosa. Essa é mais simples de entender, ela é basicamente toda estudada dentro de doenças autoimunes. Então por isso que ela, exclusivamente, ela fica bem pouco de ser comentada. Então, bora falar das doenças de hipersensibilidade tipo 1 e 2, mas antes, o Doc dá uma pausada no vídeo e tenta ver essa questão que está falando sobre marcadores inflamatórios, quais são os principais que geram os sintomas iniciais nas reações alérgicas. Então, bora falar sobre a reação de hipersensibilidade imediata, que é também um nome conhecido pela reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é nada mais nada menos que a reação alérgica. Então, o que é isso? A gente explicou na aula passada sobre o processo de sensibilidade, toda a ativação dos processos imunológicos para isso, explicando sobre a inata, adaptativa, formação de anticorpo e piriri pororó. O que importa disso aqui no conteúdo de hipersensibilidade imediata? A formação da resposta imunológica é exatamente a mesma. Mas o problema é que antes a gente sempre falou de um antígeno, um antígeno que pode ser do nosso próprio corpo, um autoantígeno, ou de um antígeno que ele pode ser de uma bactéria, de um vírus, de um patógeno. Aqui, nos processos alérgicos, a gente está falando predominantemente de um antígeno que ele é inofensivo. Ou ele é inofensivo no sentido de que ele não ocasiona nada, ou ele é inofensivo no sentido que ele até poderia ocasionar um pequeno probleminha, mas o sistema imune faz a tempestade em copo d'água. E como é que é chamado o nome desses antígenos ambientais que provocam esses nomes, esses processos? O nome deles é alérgeno, propriamente dito porque eles ocasionam a alergia. Então, alérgeno, porque eles provocam um processo de formação de alergia. Então, os alérgenos são antígenos de origem ambiental e até podem ser de origem animal, mas no sentido não de invasão, mas sim de contaminação, como por exemplo, fezes de ácaro que a gente acaba inalando ou que entra em contato com a pele. E esses antígenos que são, de modo geral, proteínas ou substâncias ligadas a proteínas, abre parênteses, temos que lembrar que na resposta imune a gente só forma a resposta imune adaptativa contra proteínas, fecha parênteses. Por quê? Porque não tem como formar com outro tipo de resposta. Então, é só proteínas. Então, os antígenos eles precisam ser ou proteicos ou ligados a proteínas. E esses antígenos de origem ambiental, eles provocam uma resposta TH2. O que é a resposta TH2? Resposta TH2 é a resposta de linfócitos que estimulam principalmente os mastócitos e estimulam os linfócitos B a secretarem IgE. Por quê? Porque o IgE é o receptor de mastócitos e basófilos e eosinófilos. Ou seja, eu estou formando uma resposta que vai fazer com que os mecanismos efetores, de fato, sejam principalmente os mastócitos e, às vezes, basófilos e eosinófilos. Mas o principal rei disso tudo é o mastócito. Então, o alérgeno ele provoca uma reação mastocitária. E as reações de hipersensibilidade imediata, elas são divididas em duas fases, sendo que a segunda fase ela é dividida também em duas fases. Então, primeiramente, eu tenho uma fase de sensibilização, que é aquilo que eu expliquei na primeira aula. O que é a sensibilização? É o primeiro contato contra um antígeno. O que é esse primeiro contato? Eu vou pegar um paciente que ele nunca entrou em contato com alergia, por exemplo, ele nunca entrou em contato ao alérgeno pólen. Ele nunca entrou em contato com nenhum pólen a vida inteira dele. Ao ele entrar em contato pela primeira vez, eu vou fazer uma resposta imune adaptativa contra esse pólen. Só que observa o seguinte, quando eu entro em contato com pólen, eu entrei em contato com pólen quando eu estava nas minhas férias, eu fui passear no interior, numa região que era muito cheio de flores durante a primavera. No entanto, eu fiquei um dia e depois voltei para a cidade. Percebam que eu fiquei em contato com o antígeno por um dia. Lembram que a resposta imune ela leva mais ou menos cerca de 4 a 5 dias para formar a resposta adaptativa. Então, toda a resposta imune adaptativa ela é lenta, ela demora. Então, eu fiquei muito mais tempo para produzir resposta imune do que em contato com o alérgeno.
Dessa forma, eu produzi a resposta imune, mas no momento que ela está pronta, eu já não tenho mais antígeno, eu já não tenho mais alérgeno. Então, nesse momento de sensibilização, eu formei toda a resposta imune, eu formei todos os anticorpos, eu formei todos os linfócitos e todas as estruturas da resposta TH2, mas ninguém foi ativado. Por que ninguém foi ativado? Porque eu não tenho mais antígeno. Então, de modo geral, durante o período de sensibilização, eu não tenho sintomatologia. É um período em que eu formei e eu ativei. Eu formei anticorpos. Então, é um período em que eu formei anticorpos e eu ativei os mastócitos, ligando anticorpos neles, mas eu não fiz degranulação desses mastócitos. Eles não foram ativados. A partir do momento que eu entrar em contato pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, aí sim eu já tenho formação de memória imunológica. Os linfócitos B de memória, eles vão ser rapidamente ativos, em poucos minutos. Na verdade, em algumas horas vão ser ativos. Só que os mastócitos que já estão ativados, eles ficam vivos por dias, por semanas. Então, o mastócito que está com IgE, ele sobreviveu e ele está lá, ele está vivo. Mesmo se ele tiver já morrido, rapidamente eu formo o linfócito B que vai novamente sensibilizar esses mastócitos. Eu não preciso de dias, eu preciso de pouquíssimo tempo para reativar esse processo de alergia. Por isso que ao entrar em contato pela segunda vez, eu não tenho mais sensibilidade. Eu já tenho resposta imunológica que é rapidamente pronta. Se eu já tenho resposta imunológica que está pronta, agora sim eu tenho resposta formada e eu tenho alérgeno. Eu estou ainda com a exposição ao alérgeno. Quando eu formo resposta formada com alérgeno, eu fundo as duas. Ao fundir o receptor de mastócito, que é a imunoglobulina E, com o alérgeno, eu degranulo ele. Degranulando ele, eu perco todos os grânulos que ele tem. Todos eles são secretados. E o que provocam esses grânulos? Provocam intensa inflamação. Então, toda vez que eu estou falando que o mastócito ele é degranulado, ele ao seu redor provoca intensa inflamação. Então, no desafio que eu vou ter, processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele vai gerar clínica, justamente porque ele provoca intensa inflamação. A clínica vai depender de como está tendo contato com esse antígeno, o local e a intensidade. Primeiramente, intensidade. Quanto mais antígeno eu tiver, maior a resposta. Segundo, quanto mais exposições consecutivas eu tiver, mais fina, mais rica, mais poderosa a resposta imune. Lembra lá quando eu falei disso na introdução à imunologia, que cada nova reexposição eu seleciono os melhores linfócitos B, eu seleciono os melhores linfócitos T. Então, a cada nova reexposição eu formo uma resposta imune mais forte. Ou seja, a cada novo processo alérgico que eu sofrer, os próximos vão ficar cada vez mais fortes. Então, na sensibilidade, a clínica é 0. A primeira vez que eu comi um amendoim, me deu umas coceiras no corpo, me deu um desconforto. Foi uns 20%. A segunda, me deu uma dor de barriga, me deu umas coceiras pelo meu corpo todo, começou a ficar todo vermelho. A terceira, comecei a ter muita diarreia, comecei a vomitar, meu corpo, eu queria arrancar a pele de tanto coçar. A quarta vez, começou a dar edema, minha rosto ficou inchado, comecei a sentir falta de ar. Na quinta, deu choque anafilático. A cada nova reexposição, tende a ficar mais e mais forte a alergia. Eu falei aqui de um processo de evolução bem rápido, mas na realidade pode acontecer ainda mais rápido, tá? Pessoas que têm alergias extremamente fortes, ou seja, pessoas que são extremamente sensíveis a essa ativação de mastócito, eu posso ter a sensibilização em um dia e um choque anafilático no outro. Então, o primeiro desafio, eu já posso levar o indivíduo à morte. Então, o desafio ele pode evoluir ao longo de anos. Exemplo, desde a minha infância eu me expus ao pólen todo dia. Com 20 anos de idade eu comecei a ficar alérgico ao pólen. Então, essa evolução ela pode ser bem gradual, mas essa evolução pode ser totalmente abrupta. Um indivíduo muito propício, que tem a genética propícia, ele pode ter de um dia não tem enxaqueca. Então, o indivíduo pode ir de um dia que não tem alergia para outro de falecer de choque anafilático. Mas agora bora ver passo a passo de como é que tudo isso é ativado para conseguir compreender quais são as diferenças clínicas e como é que esse processo alérgico ele é formado.
A gente vai começar justamente falando sobre a sensibilização, porque todo o processo de hipersensibilidade começa na sensibilização. A sensibilização é basicamente a primeira resposta imune sobre aquele antígeno em específico. Então, nunca tive contato com ele, ele vai entrar no meu organismo. Ao ele entrar no meu organismo, eu vou ter todos os processos que eles normalmente já ocorrem em toda a resposta adaptativa. Então, eu vou ter captura pela célula dendrítica, essa célula dendrítica vai levar até o meu linfonodo. O linfonodo ele vai ativar meus linfócitos T. Concomitantemente, esse antígeno ele vai percorrer a via linfática e vai chegar no linfonodo ativando o linfócito B. Ambos foram ativados. Perfeito. Essa é a base que a gente precisa. O que importa a partir daqui? Os linfócitos T que foram ativados por células dendríticas, eles vão ter um ambiente propício para a proliferação de resposta TH2. Então, ali vão ter várias células que vão induzir a resposta TH2. A resposta TH2 faz, que é predominantemente o principal, a citocina é a interleucina 4, é a principal de todas delas. E além disso, eu vou ter muita citocina que vai fazer um tipo diferente de linfócito, chamado de linfócito folicular. O que o linfócito T helper folicular faz? Ele ajuda a diferenciar o linfócito B virgem, o linfócito B naive. O linfócito B naive, quando ele é a primeira vez ativado, ele só forma IgM por plasmócito de vida curta. Ele precisa passar pelo switch de classe, pelo processo de maturação, por vários processos de diferenciação. E ele depende primordialmente de linfócito TH2 e de T folicular para acontecer aqui nessa sensibilização aos alérgenos. É obrigatório. Por isso que todo alérgeno ele precisa ser proteico. Ou ele é uma proteína ou ele é ligado a uma proteína. Nesse caso, quando essas três células fizerem uma grande harmonia, quando o linfócito TH2 proliferar o linfócito B e o T folicular fazer o processo de amadurecimento de reconhecimento de antígenos com o linfócito B, ele vai virar um plasmócito de vida longa. Plasmócito de vida longa, por sua vez, tem aquela classificação de secretar a IgE, já que eu estou falando de resposta TH2, então ele vai secretar IgS. E um detalhe extremamente importante, se algum comentário de prova perguntar, ou se um professor perguntar, quem que é fundamental para ativar esse linfócito B? CD40. Então o linfócito B tem o CD40, que vai se ligar ao CD40 ligante dos linfócitos T, e esse linfócitos T que permite a diferenciação do linfócito B. Perfeito, isso tudo foi um breve resumo de toda a imunologia básica. Então, se você não lembra de algum detalhe específico, revisa lá a imunologia básica. Aqui eu revisei muito por cima para a gente poder entender como é que funciona a sensibilização aos alérgenos. Então, a gente precisa desses três conjuntos celulares. Linfócito T helper 2, do tipo 2, linfócito T folicular e o linfócito B. Aconteceu isso tudo, teve o switch de classe, teve maturação de afinidade ao anticorpo, eu vou ter produção de IgE. O IgE ele é produzido por plasmócito de vida longa e vai ter muito linfócito B de memória que vai ficar lá recluso. Eu tive novos contatos com alérgenos, eu vou ativar linfócito B de memória que vai secretar muito IgE. E o que acontece nessa resposta TH2 para poder propiciar todo esse processo alérgico? A resposta TH2 ela é justamente uma resposta contra eumintos, mas o que não importa agora, mas é uma resposta contra alérgenos. Então os alérgenos eles ativam a célula dendrítica, que vão ativar o linfócito T, e os alérgenos ativam o linfócito B. Eles juntos, todo mundo vai fazer com que o linfócito T que for ativado, a célula dendrítica, o mastócito, o linfócito B, um ambiente extremamente rico em interleucina 4. A interleucina 4 ela diferencia o linfócito T em T helper do tipo 2, que é a resposta TH2, e o helper tipo 2 secreta IL4, IL5 e IL13, que são as interleucinas da resposta TH2. O que acontece? No linfócito B, a interleucina 4, que é a mesma do linfócito T, estimula a produção de IgE. E o IgE, por sua vez, é o fundamental para fazer a degranulação de mastócito. Então eu preciso obrigatoriamente de IgE para degranular mastócito. Sem produção de IgE, sem TH2, eu não degranulo mastócito, eu não tenho resposta alérgica. Além disso, a interleucina 5 ela é fundamental para eu poder fazer a ativação de eosinófilos, e as 5, 4 e 13
são responsáveis por todos os outros processos da resposta TH2. Aumento do peristaltismo, broncoconstrição e lá vai pedrada porque tem bastante função. A gente vai focar aqui no processo alérgico. Além disso, tem uma outra célula que também pode ser comentada, que é a interleucina. Perdão. Tem uma outra célula que pode ser comentada, que é a célula linfóide inata. É a célula que era para ser um linfócito, mas não é um linfócito, porque ele não tem receptor específico. Então, é uma célula linfóide inata do tipo 2, que secreta também IL-5 e IL-13, ou seja, que reforça a resposta TH2. Beleza, Will? Revisei rapidamente sobre o sistema adaptativo. Bora entrar agora nos papéis diretos de mastócito, basófilo e eosinófilo para entender como é que eles provocam reação alérgica. Essas células são chamadas de células granulocíticas ou granulócitos. Os granulócitos, como o mastócito, o basófilo e o eosinófilo, eles possuem muitos grânulos dentro da sua célula. Tantos grânulos que eles são visíveis a olhos por microscopia óptica, não eletrônica, pela própria óptica eu já visualizo. Então, o mastócito é localizado em tecido periférico, o basófilo e o eosinófilo em tecido sanguíneo, e essas células elas têm grânulos bem específicos. Então, de modo geral, os três, principalmente mastócito, possuem grânulos riquíssimos em histamina. O que a histamina faz? Provoca processo inflamatório. Então, o que ele faz? Aumenta a permeabilidade vascular para que eu gere vasodilatação, eu propicie todos os processos do processo inflamatório, então todas as etapas do processo inflamatório, e ele também faz contração das células musculares lisas. Então, com isso, ele faz broncoconstrição. Outro grânulo também que é muito específico, que tem muito em mastócito e basófilo, é a prostaglandina D2. A prostaglandina D2 ela faz vasodilatação também, ou seja, propicia inflamação, ela provoca broncoespasmo, ela provoca broncoconstrição, que é muito prolongada, secreção de muco e aumento da permeabilidade vascular. O leucotrieno, que é principalmente o C4, mas também o D4 e E4, ele é presente muito em mastócito, basófilo e eosinófilo. O eosinófilo também tem. E ele provoca basicamente as mesmas reações: broncoconstrição, secreção de músculo e aumento da permeabilidade vascular. Por fim, nesses grânulos também tem muita enzima, que serve para a degradação de parede celular de bactéria e de outros organismos, e também acaba gerando lesão nas nossas próprias células. E também secretam citocinas que provocam todos os processos inflamatórios de ativação de leucócitos. E como é que os receptores IgE que são secretados, eles atuam? Então, eu tive toda a produção de TH2, secretei bastante IgE, como é que eles vão atuar? O IgE, ele vai se ligar a um receptor dos mastócitos, e ao se ligar nos receptores mastócitos, o receptor de IgE mais o IgE juntos formam um novo receptor. Esse receptor é o receptor de antígeno. O receptor de antígeno ele vai reconhecer quando chegar o antígeno no corpo. Então, essa célula, esse mastócito com receptores com anticorpos, ela sobrevive por bastante tempo. Sobrevive muito mais do que tivesse sem IgE. Ao entrar em contato com o patógeno, eu degranulo, eu libero todos esses grânulos de histamina, prostaglandina, leucotrieno que o mastócito tem. E aqui que é o primeiro detalhe clínico de alergia, na atopia. Quando eu provoco esses processos, eles são muito diferentes em um indivíduo que tem alergia, que tem atopia, de um indivíduo que não tem alergia. Por que o indivíduo alérgico provoca alergia? Por que o indivíduo não alérgico não provoca alergia? São os mesmos mecanismos que estão acontecendo nas mesmas pessoas. Por que em um provoca e outro não? Por uma sensibilidade do mastócito. Vamos lá. O que acontece? Aqui, ao entrar em contato com um antígeno, por exemplo, o pólen, eu vou formar muito IgE. Todo esse IgE que ele é muito secretado, ele vai se ligar aos mastócitos de forma muito forte. Então eu vou ter um mastócito que vai ter muito receptor de IgE contra pólen. Muito. Entrou pólen uma vez, esse mastócito ele vai ser muito ativado, porque ele tem muito receptor de IgE. Então, entrou um pólen que vai ligar 3, 4, 5 mastócitos, esse mastócito já degranulou tudo que ele tinha. Agora vamos supor em um outro indivíduo que ele faz produção de IgE para o pólen, mas ele faz só um pouquinho. Aí ele faz um pouquinho para o pólen, ele faz um pouquinho para o amendoim, ele faz um pouquinho para o camarão, ele faz um pouquinho para ácaro.
que acontece? Ele produz só um pouquinho de IgE para cada um. Aí, o mastócito que recebeu os IgE, ele recebeu só um pouquinho de cada um. Aí, o que acontece? Entrou em contato com o pólen vai ativar só um receptor de IgE. O que ele faz? Nada. Aí recebeu um camarão. Ele ativou um camarão. Um receptor de antígeno no camarão. O que ele faz? Nada. Porque só tem um receptor. Aí chegou um ácaro. O que ele faz? Nada. Então, essa é a diferença. O antígeno, um paciente que ele tem predisposição alérgica, ele produz muito IgE contra um antígeno em específico. E o que acontece? Esse IgE vai se ligar no mastócito. Chegou um pouquinho do antígeno, só um pouquinho, esse mastócito já liberou tudo que ele tem. Aí vai falar, Will, mas o indivíduo atópico, ele é alérgico a camarão, a pólen, a tio, a avó, ele é alérgico a tudo. Não pode ver nada. Claro, porque cada exposição a cada um dos alérgenos provocou muito IgE. Só que ele provocou em momentos distintos, em esse mastócito. Os mastócitos ali gerados, eles são meio que únicos. Então eu tive um mastócito quando teve muito IgE contra pólen. Eu tive um mastócito com muito IgE contra camarão. Eu tive um mastócito com muito IgE contra aquele tio chato. Então o que aconteceu? Chegou esse alérgeno quando o mastócito já está com IgE, provocou alergia. Então mesmo que o indivíduo seja atópico, que ele tenha muitas alergias distintas, o que a diferença é o mastócito. O que importa não é o indivíduo, o que importa não é o IgE, o que importa é o mastócito. Se tiver um mastócito com muito IgE igual, eu provoco alergia facilmente. Se tiver muito mastócito com pouquíssimos receptores iguais, eu provoco alergia basicamente nunca. Porque é muito difícil eu ativar todos os receptores, todos os anti-antígenos simultaneamente. Certo? Então agora bora falar da ativação dos mastócitos. O que acontece? Uma vez que já formou a ligação com o IgE e chegou o antígeno, chegou ali o pólen, eu ativei o mastócito. O mastócito ativado, ele vai degranular tudo que ele já tiver. E o que ele tem pronto? O que ele já deixa ali no mise en place dele? Ele vai deixar, basicamente, tudo que está relacionado com histamina. Então, tudo que ele vai deixar pronto para ele secretar é histamina. Então, ele libera muita histamina. Além disso, o que ele libera? Já fatores de metabolização de mediadores lipídicos, que são aqueles da família do ácido araquidônico, prostaglandinas e os leucotrienos. Então ele começou liberando muita histamina e começou a liberar fatores de degradação do ácido araquidônico. Começou a pouquinho em pouquinho degradar e liberar prostaglandina e leucotrieno. Então o que sobe primeiro rapidamente? Histamina. O que sobe depois? Prostaglandina e leucotrieno. O que sobe por último? Todos os restos, as citocinas e as enzimas. Então, o que sobe primeiro, histamina, prostaglandina e leucotrieno e, por último, o processo inflamatório per si. Então, o que acontece? Quais são os principais ativadores do mastócito que vai fazer primeiro essa liberação de histamina, depois de prostaglandina e leucotrieno e, por último, de mediadores inflamatórios? O que acontece? Os principais ativadores desse mastócito são os antígenos. O ácaro, o pó, o camarão e o que for. Eles são únicos? Não. Esses antígenos, eles provocam a degranulação dos mastócitos, mas existem outras substâncias que também fazem isso. Por exemplo, no sistema complemento a gente tem uma substância, um conjunto de substâncias chamado de anafilotoxinas. O que são anafilotoxinas? São substâncias que fazem uma reação tóxica do tipo anafilática. Então eles são como se fosse um alérgeno. Quem faz isso? C3A, C4A e C5A. Então eles provocam a mesma degranulação, provocam a mesma reação alérgica, mesmo sem o mastócito, sem o antígeno. Por isso que eles são chamados de anafilactoide, de toxina tipo anafilaxina, que provoca anafilaxia. Certo? Então, e não são as únicas, tem várias outras também. Por exemplo, uma específica de macrófago, chamado de proteína inflamatória dos macrófagos, 1-alfa, esse aqui, coisinha bonitinha aqui, tem várias outras quimiocinas de linfócitos T-helper, que são substâncias que por si próprias já provocam a degranulação do mastócito. Então nem sempre eu preciso do alérgeno para isso. Às vezes em processo inflamatório eu já faço a degranulação do mastócito automaticamente mesmo sem alérgeno. O que faz sentido, né? Tendo em vista que mastócito não é exclusivo de alergia. Mastócito é um sentinela tecidual. Qualquer invasão, eu ativo mastócito também. Outras substâncias, como neuropeptídeos, também fazem isso.
E olha que curioso, a substância P, a somatostatina, pemitídeo intestinal vasoativo, são substâncias que a gente vê quando a gente está falando lá de resposta neurológica, de sistema gastrointestinal. O que isso tem a ver com alergia, Will? Por que tu botou aí? Porque eles também provocam ativação de mastócito. E olha a importância neurológica nisso. Então, existe uma parte psicossomática, não que o paciente inventa, estou falando psicossomática no sentido de o sistema neurológico, ele modula a reação alérgica. Então já foi feito com a camundongos nocaute, que eles não têm essa resposta aqui de neuropeptídeos, e ela diminui o processo inflamatório. Então sim, tem uma parte que ela é neuromoduladora também. Então existe uma neuromodulação das reações de hipersensibilidade a partir do sistema nervoso central. E por fim, existem outros tipos estranhos de ativadores de mastócitos que, por incrível que pareça, eles corroboram as teorias das vovós. Primeiramente, temperatura fria. Temperatura baixa ativa os mastócitos e, dessa forma, ativa processos alérgicos. Então, quando a sua avó diz, não sai de casa porque está chovendo, porque está frio, porque tu vai passar mal, um dos motivos também, provavelmente é esse. A vovó tinha asma, baixou a temperatura, desencadeou a asma dela. Então, a temperatura baixa, ela desencadeia também a ativação de mastócitos. Outro é o exercício físico. Por isso que indivíduos que são asmáticos, que têm um processo alérgico mais forte, dermatite atópica, tem que tomar cuidado no exercício físico. Ele não é contraindicado, só que ele precisa ser bem manejado, justamente para que o próprio exercício não acabe gerando mais sintomas e piore o quadro do paciente. E qual que é o mecanismo inflamatório dos mastócitos? É aquilo que eu já falei, aqui é mais para organizar a mente. O mastócito ativado pelo antígeno, ele vai produzir primeiramente a histamina. A histamina produzida provoca vasodilatação, provoca o extravasamento vascular, que provoca o exudato e assim facilita a chegada dos neutrófilos e de todos os leucócitos no processo inflamatório. Provoca broncoconstrição, justamente por contrair músculos lisos. Provoca hipermotilidade intestinal. Isso aqui serve para que aumente a peristalse e assim elimine vermes, porque a resposta H2 também serve para os vermes. Além disso, ele faz muitos mediadores lipídicos que provocam inflamação, além dos próprios mediadores lipídicos também provocar mais vasodilatação, aumento da peristalse intestinal. E por fim, eu também vou produzir muitas enzimas que provocam dano tecidual. Então, falando um pouquinho de substâncias da farmacologia, a histamina, ela tem curtíssima duração, ela não dura mais do que 10, 15, 20 minutos, meia hora para uma hora. Então, tipo assim, ela tem um efeito muito rápido, muito rápido, de 5 minutos. E vai caindo rapidamente, dentro da primeira hora já quase não tem mais efeito de histamina. Já a prostaglandina D2, ela demora para fazer efeito. Por quê? Porque ela precisa ser metabolizada. O ácido araquidônico precisa ser metabolizado para poder produzir a prostaglandina. Então ela demora mais, mas ela tem um efeito mais duradouro junto com os leucotrienos. Mesma coisa do leucotrieno. A prostaglandina é pela via da ciclooxigenase e os leucotrienos pela via da lipooxigenase. O que importa de farmacologia? Remédio. Por que um indivíduo asmático ele não adianta tomar antihistamínico, tomar um antialérgico para aliviar a asma? A histamina ela tem efeito curto. Entrei em contato com o alérgeno, ela vai durar até meia hora, uma hora o efeito e passou. Asmático, ele não se importa com o momento de provocar a asma. Ao entrar em contato com o pólen, não é a histamina que provoca os efeitos da asma. Quando a asma veio, a histamina já acabou faz tempo. Então não adianta dar histamínico para alguém com asma. Mesma coisa da prostaglandina D2. A prostaglandina D2 ela é inibida por aspirina e AINE. Adianta um asmático tomar um AINE para melhorar a asma, para diminuir a prostaglandina D2? Não! Beleza, Will. Ele vai diminuir a inflamação porque vai diminuir a prostaglandina. Só que se eu diminuir a prostaglandina, eu vou propiciar maiores substratos para formar leucotrieno. Se formar mais leucotrieno, o leucotrieno é o principal responsável pelo processo inflamatório na asma de longo período. O leucotrieno é que provoca broncodilatação broncoconstrição,
por muito mais tempo, por um período muito mais prolongado. Por isso não adianta tomar antihistamínico ou antiprostaglandina, aspirina ou wine, na asma. O que só importa é o antileucotrieno. E o que de fato é utilizado na prática, o montelukast. O montelukast é um antileucotrieno que pode ser utilizado em rinites, em processos alérgicos que provocam asma. E agora a gente vai entrar aqui no desafio. O que é o desafio? É quando a pessoa se expõe ao antígeno. Então, no caso do desafio, é depois, pela segunda vez que a pessoa teve contato. Ela já sensibilizou, ela já formou resposta imune. A partir desse momento, rapidamente os mastócitos que já têm IgE, eles degranulam e liberam muita histamina. Então, em pouquíssimos minutos, logo ali no lugar da aplicação, da injeção, com o antígeno, teve aqui muito processo de degranulação de histamina pelos mastócitos. Isso provoca muita vasodilatação, muito exudado, tanto que chega a inchar a pele, forma que esse inchaço. Ao redor, onde não tem histamina, vai provocar um local de vasodilatação por conta dos outros efeitos justamente com a ativação dos mastócitos, que é a produção das prostaglandinas, dos leucotrienos, do processo inflamatório também. Então, inicialmente cresce a pápula, que em poucos minutos também, de 15, 20 minutos a meia hora, provoca o edema ao redor, pela ativação da prostaglandina, do leucotrieno, perifericamente ao local de aplicação. Então percebam que a resposta é muito rápida, muito rápida. Então, aqui é o local de aplicação da injeção. Percebam que está mais inchadinho, formando a pápula, e ao redor vai ter uma vermelhidão com leve inchaço, formando edema, e a região mais avermelhada, mais ruborizada. E agora a gente percebe aqui mais um detalhe muitíssimo importante. O principal e o efeito mais forte vem com a liberação de histamina. A gente viu que a histamina liberada ela tem um efeito muito devastador. Por quê? Porque o mastócito tem muita histamina guardada. E esse mastócito, quando é liberado, ele solta toda a histamina de uma só vez. Então pensa muito mastócito soltando muita histamina de uma só vez. Eu provoco muita vasodilatação. Eu provoco muito sintoma ali naquele local. Então os primeiros sintomas, eles são provocados muito rapidamente. Quesito de 5 a 10 minutos já provoca sintoma. No entanto, lembro também que na célula vai ter muita produção e liberação de interleucinas, que vai liberar muito processo inflamatório. Então vai atrair muito leucócito, que vai provocar muita inflamação. Só que isso não é rápido, isso demora um pouquinho, demora cerca de 1, 2, 3 horas. O principal, o pico, está lá em 4 horas. Então o que acontece? Eu tenho uma resposta muito forte, que acaba muito rápida quando acaba a histamina. Depois eu tenho uma resposta intermediária com a prostaglandina e o leucotrieno. E depois eu tenho uma piora com o processo inflamatório. Então eu tenho uma fase aguda, que é quando tem os piores sintomas. E depois eu tenho uma fase tardia, que leva cerca de 1, 2 horas para começar. Aí essa dura mais, que é o processo inflamatório que demora mais para passar. Não é sempre assim, tá? Por exemplo, numa picada, isso é totalmente visível. Eu piquei, formou o grande halo ali com um rubor periférico, rapidamente começa a coçar muito, alivia e depois volta a piorar. Qual processo alérgico que é diferente? Na asma. Então eu cito muito a asma porque a asma é meio que a exceção de quase tudo. Na asma, essa exposição ao alérgeno muitas vezes é tão fraca que o paciente não sente. Ele só sente a parte da fase tardia. Então essa fase aguda ele quase não sente. Justamente por isso que o antihistamínico não funciona. Aqui quem vai funcionar? O antileucotrieno, que é um dos principais provocadores da inflamação nesse local. Então os principais provocam aqui a histamina, que depois de alguns minutos é precedido pela prostaglandina e leucotrieno, e da fase tardia quem provoca as lesões, a lesão tecidual, é a inflamação. Agora bora falar só um pouquinho das doenças alérgicas. Quais são as principais doenças alérgicas que a gente tem? A gente tem várias, mas as principais que acometem são as bem visíveis. A rinite, a asma, a dermatite, a alergia alimentar. São as mais comentadas. Então, na rinite eu tenho inalação do antígeno, na asma a mesma coisa. A rinite ela é mais imediata, logo após a inalação eu já tenho sintomas, na asma não, ele demora para surgir, os sintomas são mais na fase tardia. A dermatite atópica é imediato, entrou em contato, já provocou. A alergia alimentar pode ser ambas, tem tanto bastante fator que é imediato, tem bastante fator que é tardio.
Então, muitas vezes provoca já enjoo, às vezes até provoca prurido e tudo mais, mas isso passa e depois volta um pouquinho de sintomas de enjoo e tudo mais. O que importa muito, a pior de todas as alergias, chamadas de anafilaxia. O que é anafilaxia? Pensa o seguinte, uma alergia é nada mais nada menos que o alérgeno que entra em contato com a gente degranula mastócito, esse mastócito provoca vasodilatação. O que acontece se a gente espalhar esse alérgeno pelo corpo inteiro? Exatamente. A gente provoca uma vasodilatação difusa. Então, se esse alérgeno se tiver uma disseminação hematogênica, se ele se espalhar para várias regiões do corpo, eu provoco uma vasodilatação extremamente difusa. Qual que é o problema? Vasodilatação difusa, quem vai lá para baixo? Pressão. A pressão cai. Então eu vou ter muito extravasamento, muita perda de líquido para o terceiro espaço, muito edema. A pressão arterial ela vai cair. Então eu vou ter uma diminuição da pressão sanguínea. Com isso, uma da evolução clínica da anafilaxia é possivelmente o choque anafilático. O choque anafilático é basicamente um dos mecanismos de choque, junto com o cardiogênico, com o obstrutivo, com o hemorrágico. O choque anafilático é essa vasodilatação extremamente intensa que provoca perda da pressão arterial, com isso diminui a perfusão tecidual e expõe o corpo a diversas consequências. No choque anafilático, volume é necessário? Pode ser. A gente pode fazer volume, mas o principal que não pode sair na mente de qualquer médico, não pode existir um médico formado que não saiba o tratamento básico de choque anafilático. Adrenalina. Então, o principal do choque anafilático que reduz muito a mortalidade é a administração mais precoce possível de adrenalina. A adrenalina ela tem os efeitos antagonistas da histamina, dos leucotrienos, então ela faz o efeito contrário e ela predomina sobre eles. Se é ingestada adrenalina, ele vai basicamente contrapor todos os efeitos que poderia levar ao óbito pelo choque anafilático. E por fim, a gente terminou assim então a hipersensibilidade do tipo 1. Agora bora ver rapidinho a hipersensibilidade do tipo 4. A do tipo 4 é a hipersensibilidade do tipo linfocitária. Então aqui vou ter ativação de linfócitos e temos que lembrar que o mecanismo de lesão dos linfócitos é através do linfócito helper ou o citotóxico. O linfócito helper é através da resposta TH1 ou TH17. Por que não TH2? Porque a TH2 vai formar a resposta alérgica, resposta à hipersensibilidade tipo 1. Então, aqui na tipo 4 é só TH1 ou TH17. Ambos eles vão provocar processo inflamatório. O processo inflamatório vai provocar lesão tecidual, justamente que é o produto da lesão pelos neutrófilos e principalmente macrófagos. Com uma cronificação, que aqui que é o problema. A hipersensibilidade tipo 4, ela aguda meio que quase qualquer inflamação. O problema dela é a cronificação. Quando ela cronifica, ela destrói o tecido. Então, a hipersensibilidade tipo 4 ela vai ser muito comum em doenças que a gente fala de doenças de longo prazo. Ela pode ser chamada de hipersensibilidade do tipo tardio pelo tipo de formação de lesão cutânea que ela apresenta. Então, lembra lá da sensibilização do paciente? Aqui vai ter o mesmo mecanismo básico. A gente vai aplicar pela primeira vez, ele forma resposta imune e não tem nada de lesão. Ao aplicar pela segunda vez, ao fazer o desafio, eu formo a lesão cutânea. Só que essa lesão cutânea, diferente da resposta alérgica, que é feita em questão de minutos, aqui demora horas. Demora 6, 12 horas para aparecer a lesão. Demora 48 horas para atingir o seu ápice. Demora muito. Por isso que ela pode ser chamada de hipersensibilidade do tipo tardio. Ela demora muito para ser formada. Aqui, após a inoculação, 4 horas depois, olha essa michuruquinha aqui. Olha 48 horas depois. Um halo muito maior. Então, a hipersensibilidade do tipo tardio, ela é formada por um processo inflamatório. E só processo inflamatório. Não tem nada mais do que isso. Então, por isso que ela demora muito para atingir o seu ápice. Ela atinge o ápice entre 28 e 48 horas. A sensibilidade de contato é uma das principais patologias relacionadas à hipersensibilidade de tipo tardio. E lembra que eu falei de alergia, que nem toda alergia é uma alergia? Por quê? Muita gente confunde sensibilidade de contato com alergia. Não é a mesma coisa. Sensibilidade de contato não é alergia por definição. Alergia é uma resposta TH2, alergia é uma resposta IgE mastocitária. Hipersensibilidade tipo 4, sensibilidade de contato, é uma resposta linfocitária, é um processo exclusivo de processo inflamatório. Então, a sensibilidade de contato ela pode ser provocada por diversos
alergênicos. Então, a erva venenosa, que provoca por contato químico, ela libera substâncias que provocam isso, o látex, produtos químicos, metais como níquel e berílio, presente, por exemplo, nas bijuterias, o látex que eu citei anteriormente, eles podem provocar essa ativação linfocitária e provoca lesão muito tempo depois. Então, não é toda sensibilidade de contato que é alergia. Cuidado, não é toda lesão de pele que é alergia. Sensibilidade de contato é uma coisa, alergia é outra. Tratamento é diferente, reconhecimento é diferente, manifestação é diferente, o tempo é diferente, o agravo é diferente. Aqui não tem anafilaxia, então pode provocar muita lesão, pode, mas não gera o choque anafilático tão facilmente e tão clássico quanto na região alérgica. E tem alguns exames que eles se baseiam nessa resposta de formação do tipo tardio de hipersensibilidade. Por exemplo, o PPD. Se eu tenho formação de anticorpo, por exemplo, contra a tuberculose, a reação tuberculínica, ao eu injetar aqui os antígenos, vai ser formada ativação de linfócito que provoca toda a lesão típica do PPD positivo, que é quando o paciente já teve formação de memória imunológica pela tuberculose. Então demora. Por isso que a gente tem que fazer a coleta muito tempo depois de injetar. Mesma coisa para entendermos reação de Montenegro na leishmaniose. A gente aplica e olha dias depois, porque demora bastante para a formação dessa sensibilização. E, falando das principais doenças, a lesão tecidual, o problema principal dessa hipersensibilidade é no processo inflamatório crônico, quando eu não consigo me livrar do patógeno. Então, quando eu tenho resposta do tipo TH1 e ela não mata do patógeno, ele continua vivo, eu vou continuar lesando aquele tecido. Eu vou matar o microorganismo, tentar matar ele, eu leso o tecido e eu regenero. Eu tento matar, leso, regenero. Tento matar, regenero. Tento matar, regenero. Leso, regenero. Leso, regenero. E provoca uma cadeia de lesão e regeneração. É um ciclo sem fim. Esse ciclo sem fim, ele forma o que a gente chama de granuloma, que é justamente uma cápsula que fica revestido dentro dela. Dentro dela fica um tecido de lesão e ataque ao patógeno. O patógeno muitas vezes pode estar vivo lá dentro e por fora forma uma fibrose, que é justamente separando o conteúdo supurativo do conteúdo de fora, que vai estar saudável a priori. Então eu formo esses granulomas, que dentro tem bastante macrófago, bastante célula polimorfonucleada, tem até a fusão de vários macrófagos em células multinucleadas, e ao redor eu tenho tecido de fibrose justamente porque é um processo crônico que já teve várias fibroses, vários processos de cicatrização junto com o processo de lesão tecidual. E aqui eu tenho um corte histológico mostrando isso. Percebo que aqui no meio não tem quase célula nenhuma. Aqui tem muito macrófago, muito parasita. Aqui está sendo combatido. E várias doenças cursam com essa formação de granulomas. Tuberculose, sífilis, hanseníase, que são doenças infecciosas, mas não necessariamente só infecciosas. Às vezes autoimune também, como na sarcoidose e na doença de Crohn. E agora que a gente acabou a aula, bora revisar a questão que a gente viu lá no início da aula. Os sintomas iniciais das reações alérgicas estão associados principalmente a quais os seguintes mediadores inflamatórios. Então, quem que provoca a reação alérgica no início? É a interleucina 4, 5 e 13? Não, ela demora. Isso aqui fazem a fase tardia, que é o processo inflamatório. Isso aqui não é rápido. Isso aqui é similar à resposta tardia da hipersensibilidade tipo 4. A anticorpo IgE serotonina. O anticorpo IgE não provoca resposta inflamatória. Ele não provoca nada. O que ele faz é sensibilizar mastócito, nada mais nada menos. Ele, per si, não provoca reação alérgica. A serotonina, muito menos. A serotonina é a histamina no rato. Então, quem provoca os processos alérgicos no rato é a serotonina, não a histamina. A histamina, perfeito. Interleucina 4, não. Processo inflamatório é só depois. No início é a histamina, a prostaglandina e o leucotrieno, se tivesse aqui tá marcado também. Mas a histamina e a prostaglandina tá perfeito. São eles que provocam as reações alérgicas na fase aguda. Agora bora ver as flashcards rapidinho, para a gente consolidar bem e ver se preencheu todas as lacunas que esse assunto importantíssimo na medicina. Quais são as citocinas relacionadas às respostas alérgicas? Isso que é fundamental para a gente conseguir compreender o processo alérgico. Todo processo alérgico, obrigatoriamente resposta TH2. Então, a principal interleucina de longe é a IL-4, mas também tem a importância da IL-5 e 13 também, né?
Qual o principal mediador relacionado às manifestações clínicas da reação imediata na alergia? Essa aqui eu deixei bem fixo, que é que vocês não podem sair sem saber. É a histamina. Ela que provoca os sintomas agudos dos processos alérgicos. Por que antihistamínico IAI não é eficaz para tratar asma? Justamente porque na asma não tem a fase aguda. A asma, os principais efeitos são na fase tardia. Então não adianta usar antihistamínico IAI. Não adianta inibir histamina porque já não tem histamina na fase tardia, e AINE não adianta porque ao inibir a formação de prostaglandina eu pioro os leucotrienos, que são os principais envolvidos na asma. E para finalizar esse conteúdo, bora ver todos os tópicos e principais palavras-chave que a gente visualizou nessa aula e na aula de reações de hipersensibilidade. Então a gente viu hoje as reações de hipersensibilidade do tipo 1, que provocam processos alérgicos. A hipersensibilidade tipo 1 ela é exclusiva resposta TH2, que é a formação de IgE, com muita participação de mastócitos, e vai destacar que a resposta imediata é causada por histamina, prostaglandina e leucotrienos, e a tardia pelo processo inflamatório per si. As principais doenças alérgicas são a anafilaxia, a gente nunca pode esquecer, cujo tratamento primordial é a adrenalina, mas também tem outros processos alérgicos, como a rinite, a asma, a dermatite. E tem a hipersensibilidade do tipo 4, que é a hipersensibilidade tardia, provocada pelos linfócitos. Então é a resposta IL-1 e a resposta TH17. Na fase aguda, então tem uma inflamação que provoca lesão. Então a fase aguda não é muito caracterizada assim. Ela é aquela fase aguda que não me refiro ao tempo, tá? Fase aguda eu me refiro à lesão que eu formei uma vez e eu consegui curar. Então, a lesão aguda veio a bactéria, veio o patógeno e a formação piorou a lesão tecidual. Isso é a lesão aguda de resposta tardia. E tem a resposta crônica. A resposta crônica é aquela que não consegue matar a bactéria. Eu fico gerando lesão e cicatriz uma por cima da outra, formando granuloma. E vai destacar, por final, que as principais doenças relacionadas à hipersensibilidade tipo 4 é a tuberculose, hanseníase e doença de Crohn, mas a gente também vê a pneumonite de hipersensibilidade, a gente vê diversas outras patologias relacionadas à hipersensibilidade do tipo 4. Inclusive, exames que a gente pode pedir, como o PPD na prova tuberculínica e o IDRM na prova da leishmaniose. E na outra aula que a gente visualizou e aprendeu sobre a hipersensibilidade tipo 2 e 3, a do tipo 2 é aquela composta por anticorpos, que é principalmente autoimune, que a gente tem um mecanismo de fagocitose, inflamação e a alteração de resposta, como na doença de Graves, na miastenia grave, e a do tipo 3 é formada pelo imunocomplexo, quando faz deposição de muito aglomerado de antígeno com anticorpo, que acaba ativando a resposta inflamatória em vasos sanguíneos, provocando vasculite, e obstruindo vasos de pequeno calibre. Além disso, como é uma vasculite, ele pode gerar uma lesão no tecido na qual está ocorrendo a vasculite. E essas são as referências utilizadas na aula.